Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo? Vamos ler em Gênesis 48. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho para nós fazermos o nosso estudo da palavra de Deus. Então fala assim, ó. Depois desses acontecimentos, o acontecimento que foi que José, né, Jacó foi para a terra do Egito e estava morando já com José, lá na terra do Egito, junto com o faraó. Aí então fala, eis que depois desses acontecimentos, eis que o teu pai está doente. Fizeram a saber para José, José, teu pai está doente. E ele tomou consigo 2 dos seus filhos, Manassés e Efraim, e fizeram saber a Jacó, dizendo, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Então Israel reuniu suas forças e sentou sobre a cama. Só para mostrar para vocês, Israel que fala na Bíblia é Jacó, porque o nome de Jacó, se nós estamos estudando, o nome de Jacó foi mudado para Israel. E Jacó disse a José, Deus, o Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Lembra que eu falei com vocês que os anjos, eles são luz, que nós não podemos ver um anjo assim no visual deles mesmo, porque senão nós morreremos. E aqui Jacó diz que ele viu Deus Todo-Poderoso em forma de anjo, mas ele não ele viu Deus, só que ele não viu Deus, ele viu um anjo em forma de luz, como ele mesmo fala, que ele viu uma forma de luz que chegou para ele. Por quê? Porque os anjos, eles são resplandecentes, como eu falei para vocês. Ninguém consegue, você vê, o sol, ele é resplandecente, a lua é resplandecente, as estrelas são resplandecentes. Então, todo ser celestial é resplandecente. Nós não temos essa capacidade de chegar próximo deles, porque senão nós morreremos. E aqui Jacó, ele relata para José, José, eu vi o anjo. Eu vi Deus em forma de luz. Então só que ele não era Deus, né? Ali era um anjo que apareceu para ele e ele pensou que era Deus, mas era um anjo. Porque mais na frente a gente vai estudar que fala que o único homem que viu Deus assim foi Moisés. E Moisés também não viu de frente porque o grande esplendor de Deus não permitiu. Então José viu ele bem de longe mesmo, bem de longe. E ainda mesmo assim, Moisés, que viu, né, que a Bíblia fala. Mas vamos deixar essa historinha para mais para frente, porque eu vou falar dela. É só você me acompanhar aqui no canal, que você vai saber essa história, uma história também maravilhosa. Então vamos saber aqui, por enquanto nós estamos na história de José. Então vamos atentar aqui. E Jacó, e ele disse, eu te farei frutificar, te multiplicarei, e te farei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua possessão depois de ti, em possessão perpétua. Lembra que Deus falou a mesma coisa que ele falou a Jacó, ele falou para Abraão também. Então, aqui, quando ele falou isso aqui para Jacó, essas palavras, ele estava afirmando que a aliança que ele tinha feito com Abraão ainda estava em vigor. Ele não muda. Ele lembrou a Jacó. Jacó, eu farei dessa nação, da sua nação, uma descendência. Você será o meu povo. E agora, teus 2 filhos que nasceram da terra do Egito, antes de minha chegada a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés, sejam meus como Ruben e Simeão. Mas teus filhos que tiveres depois deles, sejam teus, pelo nome dos seus irmãos, serão eles chamados na sua herança. Tá vendo? Deus escolheu os filhos de José para dar a herança. Olha o que fala, eu vou ler de novo para vocês ouvirem. E agora,
teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes da minha chegada a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés sejam meus, como Rúben e Simeão. Mas teus filhos que tiveres depois deles sejam teus, pelo nome dos seus irmãos, sejam eles abençoados na sua herança. A herança, a descendência de Efraim e Manassés seria uma descendência especial para Deus. Os outros filhos que ele viesse a ter seriam abençoados, também seriam da mesma herança, participaria de uma herança diferente. Eu creio assim, que Efraim e Manassés são um povo que é escolhido por Deus para profetizar a palavra de Deus, para estar à frente levando essa palavra. Seria aquele povo que Deus estaria abençoando, seria os pastores, seria os levitas, né? Os cantores que estariam transmitindo a palavra de Deus, que ele deixaria essa geração, ele abençoaria esse povo, para levar a palavra dele, a continuação da palavra dele. As outras pessoas, dos outros filhos que José teria, seria esse povo que também eles seriam abençoados, mas seria aquele povo que receberiam, e não que estaria transmitindo a palavra, mas sim que receberiam a palavra de Deus, que receberiam conhecimento, para que esse povo também fosse um povo também que pudesse entrar no reino de Deus, pudesse estar na presença de Deus, porque lá no céu tem hierarquia entre os anjos. Então aqui na terra também Deus colocou hierarquia entre os homens. Essas pessoas que estão no poder, assim que eu falo da santidade, que estão no poder das religiões, levando as boas novas, que não é todo mundo, a gente sabe que não é todo mundo que é pastor, não é todo mundo que é missionário, não é todo mundo que é cantor. Então Deus escolheu um povo. Pena que muitos pastores não têm esse conhecimento da grandeza que Deus deu para ele, desse, como fala, dessa herança. Essa herança de Efraim seriam os levitas. Mais na frente a gente vai estudar um povo separado para levar a palavra de Deus. E esse povo separado, eles continuam até nos dias de hoje. Essa descendência de José, que se deu de Efraim e Manassés, são essa descendência de homens que levam a palavra de Deus. Então você pode ver de uma família que tem 10, que tem 5 filhos, que tem 3 filhos, às vezes uma pessoa daquela geração toda, eu não estou dizendo que é de uma família, mas eu estou dizendo daquela geração de toda a família, daquela pessoa é um pastor. Você está entendendo? Daquela pessoa é santificado. Então é importante sabermos disso. Por que existem pastores? Por que Deus fala com alguém? É porque aquela pessoa já nasceu com o espírito da luz nela, para ela transmitir a palavra de Deus. Tanto que o mundo não agrega nela. Ela não acha graça nas coisas do mundo. É uma pessoa que já está separada, que já nasceu separada, com aquele sentimento separado para proclamar a palavra de Deus. Então, se você tem esse chamado, não é todas as pessoas que têm esse chamado. São pessoas escolhidas. Então, nessa parte aqui que José fala, José está falando para Jacó, está falando para José. Esses seus 2 filhos são meus. Para você ter uma ideia, José, ele foi escolhido de uma outra forma. Ele não foi escolhido para ser um sacerdote. José não foi escolhido para ser sacerdote. José foi escolhido para fazer uma outra função, mas para levar o povo ao arrependimento. Para isso que José nasceu. Para levar o povo ao arrependimento, porque o povo estava muito em pecado.
E Deus usou José de uma forma que que nem ele sabia que ele estava fazendo isso. Quando ele reuniu todo o povo, quando ele juntou aquela semente todas, quando a terra veio com fome, que aquele povo todo daquela terra veio ao encontro dele, isso era por Deus, para trazer o povo ao arrependimento. O povo de Israel foi ser escravo de Faraó. Nós vamos ler mais na frente. Então vamos continuar. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E ele me disse: eu farei frutificar e te multiplicarei, e te farei uma grande nação de povos, e darei esta terra à tua descendência e depois de ti, em possessão perpétua. E agora, teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes da minha chegada a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. Então a gente observa que José não era o sacerdote. José não era um sacerdote, nem seria um sacerdote, um escolhido para ser sacerdote. Ele simplesmente foi um escolhido por Deus. Deus, quando coloca a gente aqui na terra, nós temos hierarquia. Hierarquia entre os homens, existe isso. Onde Deus, o anjo, venha ajudar essa pessoa que já nasceu para isso, para proclamar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus. Quem está do lado dessa pessoa é um anjo, que já está abençoando, que está orientando essa pessoa a falar com a outra pessoa, para que a outra pessoa venha ao encontro de Deus. Porque Deus chama todo mundo. Então aqui fala: mas teus filhos que tiverem depois deles sejam teus, pelo nome dos seus irmãos, serão eles chamados em sua herança. Quando eu vinha de Padã, morreu em meus braços Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava um pouco para chegar a Efrata, que também é chamada Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse ao seu pai: estes são os meus filhos, que Deus me deu aqui. E este disse: trazei-os a mim e eu os abençoarei. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José os conduziu a eles, e ele os beijou e o abraçou. Israel disse a José: eu não esperava ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos seus joelhos e se inclinou à terra diante de sua face. E José tomou os 2, Efraim com sua mão direita à esquerda de Israel, e Manassés com sua esquerda à direita de Israel, e os conduziu até ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. E ele fez assim intencionalmente com suas mãos, porque Manassés era o primogênito. E ele abençoou a José e disse: Deus, diante de quem andaram meus pais, Abraão, Isaque, Deus me apacentou desde meu nascimento até o dia de hoje. O anjo que me salvou de todo o mal, ele abençoe os rapazes, sejam chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem sobre a terra. José viu que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. E ele tomou a mão de seu pai para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: assim não, meu pai, porque este é o primogênito, coloca tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e também se tornará grande, mas seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será inumerosa entre os povos. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: por ti Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E colocou Efraim diante de Manassés. E Israel disse a José: eis que eu morro,
E Deus estará convosco e vos fará voltar para a terra de vossos pais. Eu te dou um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, o qual eu tomei das mãos dos amorreus com minha espada e com meu arco. E assim termina esse capítulo 48. Nós tínhamos que ler o capítulo 47. Nós lemos o capítulo 48. Aqui, essa passagem aqui, desse capítulo de Jacó, ele nos diz muitas coisas. Nos diz o quanto Deus, ele separa a família. Então, de um homem nasceu 12 filhos. Um filho veio a modificar toda aquela geração. De José veio a nós essa continuação de adorar a Deus, de ter respeito, de adoração para com Deus. E Deus, até hoje, ele está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão, de fazer dele uma grande nação. Isso foi de geração a geração. Deus escolhe sempre 2. Da família de José, Deus escolheu 2. Efraim e Manassés. Essas foram as 2 famílias que foram consagradas para fazer a vontade de Deus, para proclamar a palavra de Deus, para continuar exaltando Deus aqui na terra. E nós não podemos esquecer disso, que nós somos frutos dessa família. Nós devemos obediência para com Deus, porque Deus nos honrou até aqui. Deus está nos honrando. Não é por dinheiro, não é por fama que eu prego a palavra de Deus. É por amor a Deus. Simplesmente por amor. E você, que tem esse chamado, você também é filha de Manassés. Você também é filha de Efraim. Vocês podem ver que houve aqui o menor foi ser maior diante de Deus. Com aquela mudança, quando Jacó mudou a mão dele, mão direita e mão esquerda, colocando na cabeça dos filhos de José, o menor veio ser abençoado. É o que a Bíblia fala. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros poderão ser os últimos. Tudo tem significado. Nada Deus faz por um mero acaso. Nós somos, o tempo todo, orientados pelo Espírito Santo e pelos espíritos trevosos também. Eles também nos orientam quando estamos enfraquecidos diante de Deus. Aí eles falam conosco. E se nós permitirmos que as palavras deles sejam maior que a palavra de Deus, nós perecemos. Então, aqui eu deixo esse estudo. Continue. Que Deus vai continuar nos abençoando, nos orientando acerca da palavra, que é muito forte daqui para frente. É só, como diz o povo cearense, é só chibatada e conhecimento também. Então não perca o próximo vídeo. Se inscreva no canal para você
ser orientado, ser comunicado pelo YouTube, que eles vão comunicar para você que chegou um novo vídeo. Se inscreva no canal, não deixa de se inscrever não. Que Deus vai te abençoar muito com esse estudo. Deus já está abençoando muita família. Muitas pessoas mandam para mim pelo WhatsApp: pastora, eu estou muito feliz como que Deus está usando a senhora para falar conosco. Muitas coisas que eu achava que não tinha nada a ver, e hoje eu já me sinto repúdio delas. Muitas pessoas estão recebendo curas, recebendo milagres, através desse estudo, irmãos. Porque quando nós arrependemos diante de Deus, nos colocamos humildes diante de Deus, Deus nos exalta. E Ele cura. Ele cura, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Vai haver uma mudança dentro da sua casa, da sua família. Deus está conosco. Abraça essa causa, abraça esses ensinos aqui. Deus está trazendo você para a luz. Não é mérito meu. Não é mérito meu, mas mérito de Deus. Deus que está fazendo isso, não é mérito para mim, é para você, que Deus está te acordando de um sono profundo. Deus está te mostrando muitas coisas erradas que estão na sua vida. Por que está acontecendo isso? Deus está te trazendo à luz. Então agradeça a Ele por você ter encontrado esse canal. Não é mérito meu não, irmãos, não. Isso é mérito de Deus. Deus que está que me usando para falar isso com você. E eu fico grata a esses irmãos que mandam mensagem para mim, dizendo que Deus está abençoando a vida deles. Não é uma e nem duas pessoas, são várias pessoas que ligam para mim e falam que através das mensagens eles realmente estão modificando, que as coisas estão mudando na vida deles. Eu já ensinei como deve orar. Aqui tem canal, aqui tem um vídeo aqui no meu canal que ensina como orar. Ensina a ser fortalecida na fé, quando você está fraco na fé, como que você se fortalece. Tem vídeos assim maravilhosos que Deus está nos ensinando, coisas assim que até eu mesma me surpreendo. Ele está ensinando até para mim mesmo. Eu estou aprendendo muito. Isso eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando e está dando a você também. Porque se Ele está avisando, porque se Ele vier avisar aqui através de um anjo, irmão, você não vai conseguir ver o anjo. Você não tem você não vai conseguir, você vai pedir para Deus afastar o anjo, como esse pastor falou, que ele pediu para Deus ver um anjo e Deus permitiu ele ver o anjo como o anjo era, e ele pediu para Deus afastar porque ele não estava suportando a presença do anjo. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e eu espero você no próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê joinha, você não está dando.